Certo, galerinha, tudo bem? Que Deus nos abençoe mais uma semaninha. Pessoal, questão 11 da FAMERP 2025, segundo dia, né? Conhecimentos específicos, questões dissertativas. Espero que vocês gostem. Vamos lá? A pilha de Edison recarregável, desenvolvida por Thomas Edison no início do século XX, é uma célula eletroquímica que utiliza compostos de ferro e de níquel imersos em uma solução eletrolítica de íons OH-, em dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável, conforme representado na figura. Bom, as semi-reações da pilha de Edison no sentido da redução e seus potenciais padrão de redução são, a gente deu aqui, né, ó, galera? Reações de redução e os seus potenciais de redução. Ok. Olha o que ele pergunta. Escreva a fórmula do composto constituído pelo ânion do eletrólito da célula. Quem que é o, olha lá, opa, ânion do eletrólito. Galerinha, olha o eletrólito. Olha o eletrólito aqui, ó. Certo? Ó, solução eletrolítica de íons OH-. Então, o eletrólito aqui, ó, são os íons OH-. E isso, só interpretação. O ânion, OH-. E o cátion do metal alcalino do segundo período. Cátion, íon positivo. Metal alcalino do segundo período. Vamos lembrar a família metal alcalino. Família 1A. Lembra a família 1A, ó? Caras, né? Família 1A. O hidrogênio está no primeiro período, lítio, segundo período. Então, o elemento que ele quer, né? Era só olhar a tabelinha periódica. É o lítio. Como ele é da família 1A, né? Ele quer o cátion, família 1A, carga mais um. Era só isso, né? Saber que era metal alcalino, né? Família 1A, saber que era o período, saber a localização do elemento. Tá falando do lítio. Li mais com um OH-, cancela. A fórmula do composto é LiOH. Sem segredinho, beleza? Apresente o número de oxidação do níquel no composto NiOOH. Bom, NOx, vamos lá? Vamos lembrar as regras de NOx? H, NOx mais um. O, NOx menos 2, né? Isso daqui. O O é da família 6A, 6 elétrons. Nas ligações químicas, ele precisa obedecer o octeto. Se ele tem 6, para ficar com 8, ele precisa receber 2 elétrons. Então, ele recebe duas cargas negativas. Por isso, NOx menos 2. Bom, então se eu pegar menos 2 com menos 2, dá menos 4. O hidrogênio é mais um, né? A soma do NOx, né, do NOx, dos elementos em uma molécula, é zero. A não ser, né, que seja um íon, por exemplo, um sulfato. Se fosse um íon, aí a soma do NOx tem que ser menos 2, a carga do íon. Mas como não é, não tem carga, é NiOH, a soma tem que ser zero. Então, olha lá, que número, né, eu chamei de x, somado com menos 4 e mais um dá zero? Mais 3. Né, ó, menos 4, né? Se pegar menos 4 com mais um, vai dar menos 3. Para a soma dar zero, vai faltar o mais 3 do níquel. Ok? Então, NOx do níquel, mais 3 nesse composto. Item A. Beleza? Letra B. Considerando o sentido da descarga, uso da pilha. Então, reação espontânea. Escreva a equação da reação global e dê o potencial padrão dessa pilha. Bom, então ele deu duas equações de redução. Só que na pilha você tem que saber quem oxida, quem reduz. Ele está falando da pilha, a descarga, ó, o uso da pilha. Então, a pilha é uma reação espontânea. Então, qual é a reação espontânea que vai ocorrer? Reação espontânea é o seguinte: um elemento que tem maior potencial de oxidação vai oxidar espontaneamente. Um elemento com maior potencial de redução vai reduzir espontaneamente. Então, galerinha, ele te deu os potenciais, moçada. Vamos lá? Olha os potenciais de redução. Qual dos dois elementos tem um maior potencial de redução? É o de baixo, 0,49.
Como essas equações são de redução, então, no caso, o NiOH vai sofrer redução, porque ele tem maior potencial de redução. Então, essa equaçãozinha aqui, ó, eu vou manter, né? Que é a semi-reação de redução. Então, vou copiar ela normal aqui de azó. NOH mais água, mais elétron, formando NOH2 mais OH menos. Aqui. Bom, já a outra, olha de vermelho. Se eu tenho os potenciais de redução, eu inverto o sinal, eu tenho os potenciais de oxidação. Então, invertendo, 0,88 positivo e menos 0,49. Qual dos elementos tem um potencial de oxidação maior? De cima, o ferro. Ah, mas então o ferro vai ter que oxidar. Professor, mas nessa equação que ele deu ali, ó, são equações de redução. Mas o ferro não vai reduzir, ele vai ter que oxidar. Então eu vou ter que fazer o que com essa equação? Inverter. O Fe e o 2OH-, que são produtos, eles viram reagentes ali, ó, de vermelho. E o FeOH2 e os dois elétrons, que eram reagentes, viram produto. Então, produto vira reagente, o reagente vira produto. Isso que é inverter. Beleza? Ah, então tá aqui as duas reações. E para uma reação espontânea ocorrer, o que que você tem que lembrar? Tem que cancelar quem? Os elétrons. Olha o probleminha, galera. Dois elétrons aqui e um elétron aqui. Opa! Então eu tinha que ficar ciente. Vou ter que fazer o que com essa equação azul? Multiplicar ela por 2 para cancelar os elétrons. Então, multiplicando por 2, ó, vamos ali nas equaçõezinhas roxas ali, ó. A de cima continua igual, fiz nada. E a de baixo, que é a azul, multipliquei tudo por 2, tá? Então vai ficar 2NOH, 2H2O, 2 elétrons, 2NOH2 e 2OH-, tá bem? Multipliquei tudo por 2. Sendo assim, olha os elétrons, ó, cancela os elétrons. E aí daria para cancelar também o OH-, ó, 2OH- no reagente, 2OH- no produto. Sobrando Fe mais N2NiOH mais 2H2O, formando FeOH2 mais 2NiOH2. Esta de roxa aqui, ó, essa equação de roxa é o que ele queria, que é a reação global. Então, eu tinha que lembrar, um elemento, ele deu duas equações de redução, uma tá certa, porque um elemento reduz, outro oxida. Então, a que tem maior potencial de redução é o NiOH, a equação mantém. Já o ferro vai ter que oxidar, porque o ferro tem maior potencial de oxidação. Tem que inverter a equaçãozinha do ferro, igualar os elétrons e somar. Bom, e deu o potencial padrão. Bom, galera, tem várias formas de você, né, calcular o potencial. Eu gosto de calcular desse jeito aqui, ó. Olha ali de laranja, ó. DDP, né, diferente de potencial. Eu gosto de pegar o maior potencial de oxidação e somar com o maior de redução. Por que que eu gosto desse jeito? Porque eu já ensinei o aluno, eu tenho os potenciais de redução. Eu já inverto os sinais, eu já tenho os de oxidação. Eu já circulei os dois maiores. E é só somar o maior de oxidação com o maior de redução. Então, o maior de oxidação está ali, ó, 0,88. Com o maior de redução, está ali, ó, 0,49. E é só somar 1,37 volts. Beleza? Outra forma, você quer trabalhar só com a redução, que é o que o exercício forneceu. Você pode pegar o maior potencial de redução menos o menor de redução também. Então, o maior de redução tá ali, ó, 0,49 menos. E o menor de redução é o menos 0,88. Menos com menos mais, você vai acabar somando, o resultado dá o mesmo. Eu não gosto. Prefiro pegar o maior de oxidação com o maior de redução. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser.